Olá, amigos. Nós hoje vamos gravar um vídeo com o nosso amigo da segurança, o homem que deu a todos nós a tranquilidade de estar em Angola, estar em Lusamba. Ele chama-se Carlos Henrique Bonfim de Jesus, mais conhecido como somente Bonfim. E o Bonfim é bastante conhecido no nosso meio lá, fez muito sucesso entre todos nós, principalmente pela eficiência do trabalho que ele sempre demonstrou para todos nós. O Bonfim, na estrutura da segurança do Lusamba, ele era diretamente subordinado ao Vitor Mota, que era o responsável maior da área de segurança, que, infelizmente, não pôde participar desses nossos vídeos, dessas nossas iniciativas, questões pessoais, e sugeriu, indicou o Bonfim para que possa transmitir tudo aquilo que a gente quer conhecer dessa área tão importante e tão complexa, principalmente num projeto como foi o Lusamba, né? E antes de iniciar as perguntas, eu vou passar para o Bonfim, para ele se apresentar, falar um pouco dele, falar um pouco da experiência dele, para que depois, então, a gente entre especificamente no projeto Lusamba. Ok? Bonfim, está com você. Fala um pouquinho aí sobre o Bonfim. Ok, doutor Nair. Antes de mais nada, antes da minha apresentação, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar contribuindo com esse trabalho que eu entendo que é importante da nossa vivência, onde nós contamos a nossa experiência de Lusamba, 1992. Com relação ao Carlos Henrique Bonfim de Jesus, o Bonfim, eu tenho formação militar, né? Eu sou paraquedista militar na reserva, fiz formação acadêmica na área de ciências contábeis e graduação e pós a nível de especialização em ciências exatas, mas para o magistério a nível superior. Em termos de formação militar, eu tenho pouco mais de 35 anos dentro dessa área, passando a formação militar propriamente dita, né? Onde eu saí oficial do Exército e, posteriormente, vim trabalhar na Presidência da República, trabalhando exatamente na área de inteligência, na área de segurança. Fiz 12 anos na Presidência da República e, nesse período, foi exatamente aí que, por conhecimento, por indicações, por referências, o pessoal que foi convidado para efetuar o trabalho de segurança no projeto Lusamba, por indicação, incluiu o meu nome na lista das pessoas que queriam fazer parte daquela equipe, que alguns dos que por lá estiveram conheceram. Meu grande tempo de atividade profissional foi dentro da área de segurança. E culminou com a passagem por Lusamba, em que agregou para nós, todos nós que lá estivemos, todos, independente de segurança ou não, muita experiência, muita vivência, e hoje nós estamos aqui para poder contar, fazendo parte da equipe que está presente e continua conosco. É isso aí. Não tenho, doutor Nair, muito que falar com relação em termos de currículo, porque eu praticamente vivi a minha vida inteira lidando com questões de segurança, em tempo integral. Queria me dedicar um pouco mais para outras coisas. Hoje, a minha proposta é transmitir aquilo que eu aprendi ao longo dessa experiência. Perfeito. E eu acho que é isso que todos nós temos até a obrigação, de alguma forma, de fazer, né? As experiências de vida, e principalmente essa experiência diferenciada que acabamos por ter numa realidade totalmente atípica, né? A vivência do Lusamba não é só Lusamba, acho que Angola, pela uma série de características do país, circunstâncias do país, nos fez adquirir uma série de experiências que normalmente na vida corriqueira, aqui no Brasil, particularmente, certamente não teríamos. Então, eu acho que transmitir essas experiências, como você está se propondo, eu também venho fazendo isso já há algum tempo,
é muito bom, transmite, principalmente aos jovens que estão iniciando a sua carreira, né? Algum referencial, né? Para ele Verdade. ter na mente dele, né? Para depois, então, quando ele estiver diante de uma situação atípica, poder se reportar a alguma dessas referências. Mas é Verdade. isso aí. Eu queria fazer, se o doutor Naim me permite, fazer um parênteses, porque eu tive sempre cercado de pessoas muito experientes. Eu, naquela equipe toda que chegou como pioneiros em Luzamba, a equipe de segurança, apenas o núcleo, né, o embrião da segurança expatriada, no caso, os brasileiros, estavam lá. Depois começou a chegar o contingente mais forte. Nós tínhamos um grupo de responsáveis pela coordenação da segurança que eram conhecidos todos, e eu era um dos mais novos, né? Na época, eu era um dos mais novos. Aprendi com essa turma dentro da formação militar, dentro da brigada, por alguma razão, eles entenderam que eu devia fazer parte de um destacamento onde eles estivessem. E, para mim, isso foi um prêmio. Quer dizer, além de experientes, eram mais velhos, um pouco mais experientes, mais velhos, mas e que me entregaram na equipe e transmitiram para a gente aquilo que eles já tinham de outros carnavais. E como o doutor Naim disse, Angola foi uma experiência diferente para todo mundo, para todos que lá passaram. Foi um grande desafio, na verdade, até mesmo para a nossa própria estrutura da Odebrecht, que foi lá para fazer alguma coisa e, de repente, se viu numa questão de se preocupar com a componente de segurança, porque se não fosse ela, eu acho que o projeto não teria chegado aonde chegou. É isso mesmo. E, aliás, foi até bom você falar nisso, porque eu começaria logo fazendo para você a minha primeira pergunta, né? A primeira questão, para a gente poder bater um papo, com a experiência que você teve anterior a Luzamba, a experiência que você teve em Luzamba. A minha pergunta é a seguinte: eu pretendo colocar nesse vídeo aqui um título, né, para quando a gente for colocar no YouTube, que seria Segurança em Tempo de Guerra. Né? Perfeito. Esse é um primeiro título que está na minha cabeça para colocar nesse vídeo. Porque, na verdade, aconteceu isso. Né? O país estava em guerra e você estava praticando segurança num projeto de mineração de diamantes, com todas as suas características inerentes a um projeto de mineração de diamantes, mas também inerente a uma realidade que o país vivia naquele momento, não é verdade? Então, eu queria perguntar a você em que aspectos a segurança do Luzamba se diferencia dos projetos que, normalmente, um projeto da dimensão do Luzamba, né, precisa ter de segurança. O que você caracterizaria mais como o que diferenciou a segurança praticada em Luzamba dos outros projetos que, naturalmente, você participou? Ou projeto de vida também, né? Você trabalhou muito tempo na presidência, né? Exatamente. Eu já tinha, antes de uma mina, né, como a do Luzamba, né, que trabalhou com diamantes, eu tive uma experiência anterior. E, repito, com aquele grupo, com boa parte daquele grupo que esteve aí. Praticamente, a estrutura de coordenação esteve, que foi no projeto, eu acho que o doutor Naim conheceu bem, que foi Serra Pelada, no boom de Serra Pelada, a fazer alguma coisa parecida com aquilo que nós nos propusemos a fazer em Luzamba. Momentos diferentes. Aqui, a guerra era outra. Nós não tínhamos aquilo que o perigo iminente das armas, nós não tínhamos, e não podemos deixar de falar, das minas instaladas no terreno. Era uma área totalmente, isso falando de Luzamba, claro, da Angola, era tudo diferente, era tudo novidade. E em Serra Pelada, nós estávamos em casa, só mudamos o espaço geográfico, né? Um turbilhão de pessoas, amontoadas de pessoas, buscando um lugarzinho ao sol, tentando explorar da melhor maneira possível o ouro. Não tínhamos as armas, as clandestinas, e o papel da segurança, um deles era de conter, de limitar, de não permitir que esse material circulasse dentro do garimpo.
e controlar o efetivo de garimpeiros, né? Todos deveriam ser devidamente cadastrados, identificados e, principalmente, controlar a riqueza, a extração mineral e a condução ao seu destino. Nós temos alguma similaridade aí com relação a Angola. Nós prestávamos um serviço em que nossa preocupação lá era com a exploração diamantífera, a grande preocupação, não deixando de falar no cuidado com as pessoas, né? Já que há pouco eu ainda disse que, se não fosse a componente de segurança, se ela não fosse tão bem pensada, tão bem trabalhada, tão bem desenvolvida, às vezes ferindo algumas suscetibilidades, o projeto não teria chegado onde chegou. Para além desse aspecto, também, quer dizer, a componente de... Nós chegamos em Angola, dentro com uma instabilidade grande. Nós conhecemos ali os momentos que nós vivenciamos e sabíamos que estavam pisando literalmente dentro de um terreno minado. E a outra componente para Lusamba, a dimensão territorial. É aquele espaço que você não tinha limites. Nós estávamos andando ali alguns tantos quilômetros, cerca de 50, 60, 70 ou até mais quilômetros, ao longo do leito de um rio, em que, nas margens direita e esquerda, mesmo dentro de um perímetro controlado, né, vamos dizer assim, nós tínhamos problemas sérios de tentativas de invasão e de conter a evasão do material que nós tínhamos que proteger. Esse foi o grande desafio para todos nós. E uma outra questão, que eu já vou colocar de imediato, nós tivemos em Lusamba várias nacionalidades. Nós tivemos, no projeto Lusamba, dentro do corpo de angolanos e na componente de segurança, várias etnias. Eu chamava isso de uma verdadeira torre de Babel. E a gente se entendia, com código, com símbolos, com gestos, com sinais, com alfabeto internacional, a gente se entendia. Às vezes não entendíamos o dialeto específico, mas a gente se entendia. Sim? Sem querer te interromper, mas já interrompendo. Sem problema. Eu aproveito isso que você está falando para poder entrar com a pergunta que eu ia fazer e faço agora. Qual foi a razão da área de segurança utilizar tantas etnias diversas na estrutura do seu quadro de colaboradores angolanos? Tinha alguma razão, estratégia, ou foi falta de opção? Não, a componente estratégica estava presente aí. Aquela questão de compartimentação, de controle, né? Em Angola, nós temos as várias etnias, entre eles, e nós sabíamos que, às vezes, se alguém não quisesse que quem estivesse ouvindo entendesse a mensagem, ele trocava a língua, o símbolo. Isso dificultava. Ou eu teria que entender, conhecer um pouco, ou então está falando chinês, está falando alguma coisa que eu não conheço. É uma forma de camuflar a nossa mensagem. E na segurança, e se tratando de Lusamba, evitou-se muito a contratação para o serviço de segurança, né, recrutamento do pessoal local. Por quê? Porque estão muito próximos, a questão da familiaridade, a questão de... Pronto, e nós estrangeiros, éramos vistos como corpos estranhos. Nem sempre, na maioria das vezes, não éramos bem queridos, bem vistos, e nós nos sentimos à vontade. Mas era um trabalho que tinha que ser feito, e foi feito, né? Então, a componente estratégica, ela funciona. A compartimentação era fundamental. E outro aspecto para Angola, aquela questão do regionalismo. A gente dizia que, para determinada localidade, nós encontramos aquele cidadão mais preguiçoso, mais descansado, mais encostado. Se nós fôssemos para o sul, a informação é que os homens lá eram de tocar o barco para frente, nós precisávamos disso. E daí a compartimentação. E outra,
nunca deixando que uma das forças tivesse mais de 25%, 30% do efetivo. Porque nós tivemos várias situações internas, inclusive dentro da própria segurança, e que essa fragmentação impedia uma rebelião, um aborrecimento, uma situação que viesse a inviabilizar o projeto a partir da própria segurança. Eu me lembro, Bonfim, os Koyama, né? A contratação dos Koyamas, que deu aí um certo conflito, um certo desconforto, né, para os Chokwas, né? E também o pessoal de Malange também, eles também não gostavam muito do pessoal de Malange, né? Assim, então tinha aí algumas marcas, como se diz lá, né? Em função desse tipo Tanto que eles não andavam isolados, né? Eu lembro que os Koyamas, pessoal lá do Cunene, pessoal lá do Sul, quando saíam, e nos lembra um outro grupo que nós tivemos dentro da segurança. Eu vou falar isso, não sei se eu imagino que esteja dentro do trabalho que o doutor está fazendo, mas os Gurkhas. E os Koyamas não eram gigantes. Os Koyamas não eram gigantes. Eram pequenos, na sua maioria, mas valentes, aguerridos, destemidos e cumpridores, né? Cumpridores, disciplinados. Isso para nós foi, de certa forma, fácil, porque o nosso primeiro processo ali era de transmitir conhecimento, de formar, de moldar a referência. E os Koyamas nos permitiu isso. Nos deu essa tranquilidade. Eles eram muito fiéis. Eram esquentados quando uma situação tocava no grupo. Mas se tivéssemos liderança, se tivéssemos coordenação boa e elegendo dentre eles mesmo um líder, era mais fácil conduzir o processo. Exatamente o que eu ia te perguntar, né? Se a contratação dos Gurkhas realmente teria agregado valores de qualidade à área de segurança. Pelo que eu estou entendendo você dizer, sim, né? Sim, com certeza. Eu acho que melhor do que eu, o próprio doutor Naim, que teve uma equipe imensa no controle do trabalho efetivo de Lusamba, pode afirmar o que eu vou dizer. Eu não sei dizer exatamente, ao todo, quantas nacionalidades nós tínhamos dentro do projeto. 18. Olha só, 18 nacionalidades. E como é que a gente reúne todo esse efetivo em torno de um projeto? Hoje, nós conhecemos mais do nosso pessoal do que na época de passagem por Lusamba. Nós não tínhamos tempo. Era foco no trabalho, a preocupação com a situação reinante e tocava. E, como eu disse no início, para todos nós, salvo engano, Lusamba foi um grande desafio. E para os Gurkhas, pelo histórico deles, pelas referências que eles já tinham de formação, de disciplina, de coragem, de destemor, de bravura, eles foram pensados por alguém que conhecia, né? Eu lembro que tinha alguns ingleses, tinha lá algumas pessoas que tinham algum controle sobre a chegada dos Gurkhas, e eles agregaram muito. Tanto é que eles estavam nas áreas principalmente nas lavarias e dentro da central de escolha. Tinham o dialeto deles, falavam inglês, eram sérios, fechados, compartimentados. E aquele negócio, a questão da segurança por setor, cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado. Não havia problema, não. A comunicação fluía naturalmente e o trabalho funcionou. Bom, enfim, uma outra questão aqui. Nós tínhamos lá nas instalações da segurança, canil, né? Tínhamos até o treinador de cães. Como é que era o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Como é que era Nós tínhamos o bicário. Não era esse, não era o outro. Ele ficou até e temos um outro que eu levei, mas que é o Caetano, o Aldemir, que continua em Luanda. Está lá em Luanda ainda. Continua em Luanda. Sim, mas essa solução dos cães, inclusive com o treinador, eu me lembro que a gente trouxe cães do Brasil, da África do Sul. Onde é que estava a estratégia? Qual era a razão de usar esse recurso para fazer segurança também? O que estava por trás de tudo isso? Olha,
eu percebo, em Angola, eu aprendi e vivenciei algumas coisas interessantes. Alguns tem aquela história, é mito ou verdade? Por exemplo, o tal do feitiço, do feiticeiro, coisa parecida. Era um problema. Era só esse é feiticeiro. Era um problema. Era um problema. A gente tinha que cuidar da situação, porque senão virava uma confusão. Cobra. Tem uma cobra. Ninguém queria ficar por perto. E quando falava em cão, né, não tinha jeito, não. O cão botou muita gente boa para correr armada. Psicológico. É psicológico. O cão é uma arma. E os cães que foram para lá eram todos eles muito bem treinados. Viesse de onde viesse, foram levados de onde partiram, chegaram lá todos bem treinados. Era aquele cão que, se tivesse na mão de uma pessoa que soubesse lidar com ele, ele não atacava, ele não agredia, ele não mordia, se não fosse orientado para isso. Percebe? E nós, muitas vezes, doutor Naim, lembra a dificuldade que era para se organizar a fila de um cabaz. Mas vem os cães, entrava um a um, colado no outro, nem tremia, nem mexia. Isso facilitava muito o efeito psicológico. Quando tivemos o ensaio para a invasão do nosso espaço pela força guerrilheira, foram fazer uma visita ao nosso canteiro. Eu lembro, estava lá e quem foi chefiando a missão foi com a missão específica de saber qual era a intenção de uso dos cães e que, se houvesse uma invasão, a ideia era soltar ou manter os cães presos. E as forças guerrilheiras, quando foram fazer essa consulta, foram fazer uma visita, né? Dias antes da invasão, usaram o termo cães de guerra. Chegou para eles que nós tínhamos cães de guerra. E em Luzamba, os nossos cães eram conhecidos e reconhecidos como cães de guerra. Isso para nós era um divisor de água. Embora a intenção nunca fosse soltar se a situação assim não exigisse. Mas eles realmente eram um complemento da segurança. Era um complemento, mas o complemento. Quer dizer, evitava inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Quer dizer, quando a gente fala que eu presenciei inúmeras vezes o militar armado correndo do cão. Ele primeiro desafiava o cão, mandava soltar o cão. Solta esse cão, o cão não faz nada, coisa e tal. A gente sabia que havia o medo. E a gente soltava controlado, porque, como eu disse, o cão era muito bem treinado. Num comando, num silvo de apito, ele obedecia o seu guia. Uhum. Entendeu? Então ficou mais fácil. Era efeito psicológico e deu muito resultado. Foi realmente uma solução muito interessante, porque eles impunham um respeito natural, na verdade. Exatamente. Uma certa medo mesmo, né, do pessoal local com relação a esses animais. E eram também uns animais parrudos. Né? Eles realmente tinham um aspecto assim de cão de guarda, efetivamente. Sim, eles tinham. Nós tínhamos alguns cães que, quando você chamava a atenção para ele para uma situação de iminente perigo, o cão sentava e, se fosse uma pessoa, né, o inimigo estivesse figurado através de uma pessoa, ele sentava e fitava a pessoa no olho. Mas era olho no olho. E intimidou muita gente. Tinha gente que não conseguia olhar para o cão, que já segura, vai me pegar. Isso para nós, a gente sabendo dessa situação, e particularmente para nós, homens de segurança, facilitou muito a vida. Mas muito. Os Gurkhas ficaram até o final, né? Ficaram, né? Na ocupação, nós tínhamos lá outro fator que nos ajudou, aquela cerca de arame farpado. Foi uma barreira para todo mundo, tanto para nós para sairmos, quanto para as forças guerrilheiras entrarem, né? Eles vieram pela mata, nós já sabíamos, já acompanhávamos a situação desde a saída de Cafundos, o trabalho de informação e de movimentação era acompanhado de forma intensa.
até para não sermos apanhados de surpresa. Nós tínhamos um plano de evacuação, um plano de contingência em marcha, e ele foi levado a sério pela todos que estavam lá, né? E quando a UNITA chegou, eles tiveram dificuldade de passar pelo arame farpado. Eles só chegaram na segurança porque o nosso vigilante, lá está o homem destemido, que controlava um dos portões, se não me engano era o P5, coisa parecida, de acesso à central de escolha, aquela área rica do projeto, trancou o portão à frente das armas da guerrilha. Ele meteu o cadeado e saiu correndo. Foi na hora que começou a onda de disparos, com o vigilante correndo em direção à segurança, com o portão trancado. Eles tiveram que arrombar o cadeado, passar por cima do portão, e isso retardou e permitiu que o pessoal procurasse abrigo ou coisa parecida. Bom, mas não fale mais sobre isso, não, porque nós temos um vídeo para falar somente sobre isso, né? Porque senão o efeito surpresa deixa de existir. Não, perfeito. Temos perfeito. Um vídeo somente sobre esse período do ataque e da evacuação, que vamos gravar dentro em breve, né? Bom, enfim, o que você destacaria aí, talvez, como um fator mais crítico que, na sua visão? Você falou uma série deles aí ainda há pouco, no início, mas eu queria fazer a pergunta mais direta, assim. Teria algo, ou mais de não sei, que tenha realmente se destacado como crítico no processo de garantia da segurança do projeto? Você destacaria alguns sobre essa visão? Eu não sei se eu entendi bem Não, você falou Pode sobre repetir? as dificuldades, né? Sobre as dificuldades. Sim. E eu estou querendo saber se, dentro daquelas que você abordou, se você destacaria alguma delas ou teria alguma outra que você considera que, bom, esse sim foi um fator de maior dificuldade, esse foi um fator mais crítico para que a gente pudesse realmente garantir a segurança plena ao longo do período que estivemos lá. Eu acho que não seria uma nem duas, nós teríamos vários pontos para serem destacados. Eu sei que nós temos um trabalho aí pela frente que está sendo liderado por si, e no grupo, inclusive, né, naqueles grupos que foram montados, eu acho que nós vamos ter chance e vai ser até interessante, porque uma cabeça, duas ou mais cabeças pensando, sempre produzem melhor resultado. Mas tem vários fatores que interferiam, mexiam com a componente de segurança. E um deles era quando a gente falava em movimentar a riqueza. Exato. A produção, seja da lavaria, naqueles Sputnik, coisa. Aquilo era uma dor de cabeça. Não parecia não, mas era uma dor de cabeça. Não tivemos problema ao longo da situação. E na saída do produto para o Banco Central, para o BNA. Que era outro grande desafio. Eu tive diretamente envolvido em algumas dessas situações em que saía até o cofre com o produto preso com a gente, quer dizer, amarrado a gente, algemado, segurado com uma escolta pesada. Mas se o doutor Naim me perguntasse naquela, bom, fim, você se sentia seguro? Nem um pouco. Nem um pouco. Porque, de certa forma, a gente percebia que o aparato era grande, mas havia uma certa desorganização, descontrole. Se o objetivo era manter segredo na transposição daquele material, eu não sei se isso era conseguido. Então, esse é um grande fator, porque eu acho que precisaria melhorar muito. Quer dizer, quanto mais descrição, quanto menos gente envolvida, quanto maior compartimentação, talvez, mas não tivemos problema nenhum. Todas as vezes que eu participei, eu fui algumas vezes a Luanda saindo do Congo com essa missão, não tivemos problema nenhum. Talvez pelo fator sorte, talvez porque nós sabíamos que nós tínhamos muitas armas girando em torno daquela situação e se mantinha alguma reserva no momento exato em que a produção iria ser escoada. Esse é um dos fatores.
O outro fator é a questão do controle da segurança, né? E talvez o problema, nós expatriados, particularmente nós brasileiros, que tínhamos a missão de coordenar toda a segurança, essa era a missão da DSI. Tínhamos problemas de ordem interna. Eu tive problema no aeroporto do Rio de Janeiro, no desembarque. O problema começava lá, e aquele negócio, segurança é segurança. Ou você tem ou você não tem. Ou o trabalho funciona ou não funciona. Não dá para agradar. Às vezes a gente desagrada, mas em função da atividade que a gente desenvolve. Mas ela tem que ser executada, tem que ser garantida e pronto. Porque se der alguma coisa errada, quem é que vai assumir isso depois? É verdade. E aí, por 2 vezes, eu fui escorado, eu fui abordado no desembarque por patrícios que foram afastados do projeto porque entrou naquele processo de suspeição de envolvimento na tentativa de mexer na riqueza. Isso era muito bem recomendado para todos nós. Esse era o nosso trabalho. Então, esse era outro fator. Quer dizer, e tem mais uma componente, né? Nós estamos em Angola. Só temos um oceano entre um lado e outro. E o negócio começava lá, o trabalho começava lá e algumas vezes nós tínhamos problemas do lado de cá. Sabe que você falou uma coisa aí que me chamou a atenção com relação ao transporte, né, da produção, né, para Luanda, né? Eu tive a oportunidade não de presenciar, mas de tomar conhecimento de uma operação dessa, não do Luzamba, mas de um outro projeto lá de Angola, onde o transporte não deu muito certo, né? Teve um ataque ao pessoal. Rapaz, coisa feia, né? Coisa feia, coisa de cinema mesmo, né? Tiroteio, teve até o responsável maior disso aí, que é um estrangeiro, levou tiro, ficou bastante mal, felizmente não morreu. Mas era realmente algo de muito risco, né? Era uma operação que podia dar certo, como deram todas as que fizemos, mas quando dá errado é complicado mesmo, porque aquilo ali é uma ação, não digo militar, mas uma ação de bandidos mesmo, né? Bandido. E dentro desse princípio, doutor, a gente sabe que quando alguém resolve peitar uma situação dessa, ele não vem para perder, vem para ganhar. Não importa o que vai acontecer. Pode até não levar. Ele não tem o que perder, né? Não tem nada a perder. Exatamente, ele não tem nada a perder. E a gente, como eu comentei, a segurança ela deve ser compartimentada. Negócio de vaidade, de querer saber mais. Quanto menos souber, melhor. Menos vai ficar exposto e menos vai saber o que eu falar. Nesse processo de idas e vindas, principalmente de vinda com o produto, ele vinha preso ao corpo. Quer dizer, como é que fica? Como é que fica? A gente só vê isso no filme 007, né? Exatamente. Eu só vim refletir isso, doutor, alguns anos depois. Eu disse, rapaz, eu não tinha noção do que estava à minha volta e poderia, felizmente, não aconteceu nada, né? Mas tinha muita coisa assim, né, Bonfim, que a gente não tinha a real dimensão de algumas situações, né? Então, nós fazíamos, tinha a soma do desconhecimento, talvez até com a própria juventude nossa, né? Então, tem uma série de fatores que ajudaram e que nós tivemos sorte também. A sorte também dava do nosso lado, né? Mas que nós os guerreiros fomos. Sim, pode falar. Não, era isso que eu estava falando. Eu vou destacar, doutor, quer dizer, né, felizmente, entre chegada e saída em Luzamba, né, no resgate de Luzamba, eu, pelo menos, não presenciei nenhuma perda. Vidas, quer dizer, em decorrência do conflito. Aquele ataque, aquela entrada com tiros, com granadas, com um monte de coisa sobre as nossas cabeças. Algumas delas caíam e não arrebentaram. Material, a questão de conservação, mau uso, coisa parecida, coisas da guerrilha, felizmente não arrebentaram. Mas não perdemos ninguém. Teve muita gente que questionou aquela debandada ali no canteiro,
e eu vou fazer uma ressalva, porque eu fiquei dentro da instalação da segurança, me abriguei por cima de dos telhados, fiquei protegido esperando. E eu lembro que um dos nossos chefes de seção na época, já é falecido, estava embaixo de mim, ali no quarto de dormir, que o pessoal era a nossa área de acampamento, e ele puxou a equipe que estava com ele dentro do quarto, naquele tiroteio, quando ele sentiu que as forças guerrilheiras tomaram conta, eles saíram com um lençol branco, uma coisa parecida, e um dos elementos invasores perguntou: por que vocês fugiram? Brasileiros. São brasileiros. Por que vocês fugiram? Por que isso? Por que vocês não nos receberam? Coisa parecida. Nós não queremos fazer mal, nós queremos... E eu não lembro que eu estava em cima ouvindo e só saí depois que a situação acalmou. Mas não tinha para onde ir, para onde correr. Fica. E depois eu pensei, realmente, se nós tivéssemos reunido todo o efetivo, sentado ali, na hora não passa. Na hora que começa a confusão, não dá para pensar, é o estouro da boiada, né? Entendeu? Então, nós não estávamos preparados, nem fomos orientados para fazer frente à situação. Não era esse o nosso papel, não era essa a nossa missão. Exatamente. E quem chegou lá, a tropa que invadiu, tinha de alguma forma, essa informação, porque houve alguns incidentes até esse momento. Eles sabiam, eles foram para ter certeza que não havia represália. E a última foram os cães, que ficaram presos o tempo todo até que eles assumissem o controle da situação. Quer dizer, estavam muito à vontade. Mas não entra no nosso próximo vídeo. Isso é sobre o nosso próximo vídeo. Perfeito. Bom, sim. Olha, eu não sei se você tem mais algum fato relevante que queira colocar, porque senão vamos deixar alguns aspectos, que a maior parte dos aspectos que você tem para falar, com certeza estão inerentes àquele outro momento, aquele outro vídeo que vamos gravar, né? Que foi o ataque ao projeto e o processo de evacuação, que demandou aí uma necessidade de uma interação muito grande, de conhecimento de segurança também, com certeza. Né? Relevante para destaque, a gente tem a experiência que todos nós adquirimos pela passagem no Lusamba. Eu lembro que é bom destacar o trabalho do Dr. Alexandre Rocha. Quer dizer, todo mundo devia estar apavorado, em pânico. Cada minuto, cada momento vivido era uma situação. O Alexandre Rocha foi um gigante à frente do projeto, coordenando, administrando, fazendo o que precisava ser feito e se impondo quando os responsáveis da guerrilha queriam criar ordens contrárias aos nossos interesses. E a garantia vinda do Vitor Mota, da segurança junto à direção do projeto, eu lembro disso, né? Inclusive os angolanos. Enquanto tiver angolano identificado do projeto aqui, a gente não sai. Ou não é não sair. Esses vão conosco, a deixá-los na mão da guerrilha, porque ninguém sabia o que aconteceria. Era um risco. São esses fatores que nos chamam a atenção. Com certeza. Mas eu queria que você deixar um pouco para o nosso vídeo lá da evacuação, porque tem muita coisa. Mas tem muita coisa. Meu amigo, olha, muito obrigado. Eu gostei muito dessa conversa. Eu acho que, sabe, são coisas que certamente as pessoas que não conviveram com Lusamba, ou que não vivenciaram essa realidade, tanto no Lusamba como vivenciar a realidade de um país em guerra, no caso de Angola, né? Não percebe que isso é uma situação totalmente atípica e que nós tivemos que aprender a conviver com ela, né? E tivemos que fazê-lo em muito pouco tempo, né? E isso foi realmente um aprendizado que não sai mais da gente, né? Isso está aí, está aí você descrevendo com detalhes uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Está vivo, né? Está vivo dentro da gente. Continua vivo dentro de nós. Totalmente vivo, totalmente vivo. Eu queria agradecer mais uma vez a você, a sua disponibilidade para contar um pouco da história. Fica já
acertado o nosso próximo encontro nos vídeos da gravação, já temos aí agendado essa data com essa gravação. Dizer a todos que estão nos ouvindo aqui que, para mim, tem um peso muito grande conversar com o Bonfim. O Bonfim foi um camarada que deu a mim a tranquilidade que eu precisava quando eu estava lá me deslocando naqueles lugares doidos que a gente ia. E o Bonfim estava sempre lá. Se tinha o Bonfim, eu estava tranquilo. Sem o Bonfim, eu já não estava assim tão tranquilo. Portanto, ele realmente teve um papel assim diferenciado em permitir que a gente fizesse o nosso trabalho com a tranquilidade que, em princípio, não existia no nosso entorno, mas a presença dele nos dava esse conforto, essa garantia. Então, eu tinha que fazer essa declaração, porque, efetivamente, a gente não teve vontade de estar juntos mais, né? Mas foi um trabalho, ele também nos ajudou muito quando começou o outro projeto, o CATOC, que eu vou falar um pouco sobre ele nos próximos vídeos. O Bonfim também deu um apoio muito grande na parte de estruturação da parte de segurança, mas isso é coisa para uma outra conversa em outro momento. Bonfim, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço de coração, acho que foi muito bom falar um pouco sobre tudo isso. E em breve a gente fala novamente. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E como foi dito no início, levar para aqueles que não viveram isso e para aqueles que vêm depois um pouquinho do nosso aprendizado, né? Tivemos à frente, agora vamos cuidar daqueles que virão e que terão a opção de passar por essas situações. Parabéns mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e, se precisar, estamos aqui disponíveis. Bom, amigo, obrigado, um abraço. Outro, uma boa tarde, doutor.